Louvado seja Yahweh, o Pai Celestial que criou o céu e a terra, em nome de Yahushua, seu Filho que reina para sempre. É no seu nome que eu falarei nesse momento a respeito do tempo profético, o qual haveria de ser destruído os tempos e a lei, aonde fala no livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 25 ao 27. E proferirá palavra contra o Altíssimo, e destruirá os puros do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos. Aleluia! E a lei, e eles serão entregues em suas mãos, por tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo puro do Altíssimo. O seu reino será um reino infinito. Um reino de todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Yahweh será o poderoso Pai, que deu poder ao seu Filho unigênito, após ele ter morrido, o seu Filho primogênito, não unigênito não, mas o primogênito Filho Yahushua, o qual morreu e ressurgiu depois de 3 dias, passado mais 40 dias. Ele subiu ao céu, e antes ele falou aos seus apóstolos, aos seus seguidores, e disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Eles ficaram em Jerusalém. Aquele tempo era o tempo após a sua partida. Era o sétimo dia. Era o 7º mês daquele ano ao qual ele tinha acabado de morrer. Na metade da semana do 7º, a última semana de anos, a qual estava predestinada para ele. Yahweh seja louvado para sempre. Em nome do seu Filho amado Yahushua. Pois ele falou aos seus apóstolos, e eles ficaram esperando o poder até o dia de Pentecostes. Então, esse período profético do capítulo 7 de Daniel fala a respeito da destruição da lei, que eles profeririam palavra contra o Altíssimo e destruiria os puros do Altíssimo e mudaria os tempos e a lei. Esta passagem se encontra no livro de Daniel, capítulo 7, do versículo 25 até ao 27. Então, esta palavra ela teria que se cumprir no pé da letra, pois é a palavra do Altíssimo que será falada nesse final, antes de terminar o 6º milênio. Pois o tempo qual iremos falar aqui é o tempo qual foi mudado nesta profecia. São tempos que foi mudado quando criou o calendário ano 45 antes do Messias, do ano 45 ao 46 antes do Messias. Yahweh seja exaltado para sempre. Ali começou então a mudança do tempo, na criação do calendário juliano, que foi criado no ano 3903, 46 anos após.
o Messias nasceu. O Messias viveu no planeta Terra, em Israel, porque fala a palavra Israel, mas errada, porque está aqui Israel. Mas a palavra correta é Yahoshua, pois o nome foi mudado pelas tradições dos ímpios, dos idólatras, daqueles que foram lá depois dos anos 70 aos anos 100 e destruiu Israel. O povo romano destruiu Israel, perseguiu o povo puro do Altíssimo e cuidou em mudar os tempos e a lei, essa profecia a qual estamos acabando de ler. Pois eles assim o fizeram. Este tempo começou a mudança no calendário do ano 3903, antes do nascimento do Messias. Passou 40 anos e o Messias nasceu. Yahu estava presente com ele no seu nascimento, pois ele novamente enviou o seu filho para nascer no planeta Terra. Quando ele diz novamente, porque ele já teria vindo outro tempo antes. Yahu seja exaltado. Ele veio no tempo de Adão, o seu primogênito Adão, para cumprir o plano da redenção a favor da população, ao qual Lúcifer, como Lúcifer mudou a vinda para eles do céu para cá. Todos os seres inocentes, os quais eles enganaram, vieram para o planeta no tempo da vinda de Lúcifer. Lúcifer foi impedido de voltar para o reino do céu e ficaram todos esses jovens seres celestiais inocentes, porque foram enganados pela classe de Lúcifer. Lúcifer que tinha feito as mudanças nas coisas, nas ideologias daqueles seres. Eles enganaram todos eles. A classe que Lúcifer enganou era uma terça parte dos seres celestiais. Mas o Altíssimo Yahu estava vendo tudo e não mais permitiu que ele permanecesse lá no seu reino do céu, o planeta chamado Planeta Céu. É esta a palavra a qual será exercitada até que o Pai permitir. Quando não permitir, falarei de outra forma. Mas aqui para nosso tempo é esta forma, pois o planeta Céu existe e Lúcifer veio de lá e não pôde mais voltar com sua mentirada que fez com os seus adeptos. Quem seriam seus adeptos literais e fiéis a ele? Seriam aqueles que conheciam o bem e o mal como ele. Mas a classe a qual não sabia essas coisas, eles vieram enganados. O próprio Lúcifer também estava enganado. Mas então essa classe veio, encarnaram em homens, nas mulheres, e as mulheres geraram filhos e multiplicou a população do engano e da mentira no planeta Terra. O Pai então enviou Adão para que fizesse o resgate. Como o dia da criação, você já sabe que é no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 31, ele finalizou no sexto dia a obra da criação. Capítulo 1, no versículo 31, ele terminou toda a sua criação ali no sexto dia da semana, a semana profética. Aleluia, aleluia.
a semana da criação do planeta Terra. Então, para cumprir essa profecia do capítulo 7 de Daniel, é necessário que fale todas essas coisas, senão não há uma compreensão exata das coisas. Pois Daniel falou, nesse tempo, dessa profecia de Daniel, era entrando no 4º milênio, estava entrando no ano 3500 aproximadamente, ao qual ele teve essas visões. Aleluia! Porque ele estava em Babilônia nessa época, depois do rei Josias, do ano 31 do seu ministério, eles foram levados para a Babilônia. E lá ficaram, e Daniel teve as visões, a qual essa foi uma delas do capítulo 7. Teve mais outras visões das 70 semanas que também está incluído nesse estudo desse momento, nessa palestra desse momento. Aleluia, Yahweh. Aleluia. Então proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os puros do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, ou 2000 anos. Aleluia! E meio, seria dado depois do Messias, ou depois, aleluia. O Messias veio, morreu e ressurgiu, já tem mais de 2000 anos. Mas essa profecia se cumprirá no tempo. O versículo 27, ou 26 a 27. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles serão tirados do seu domínio, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo puro do Altíssimo, e o seu reino será um reino infinito, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso acontecerá em breve, pois haverá uma grande destruição em nosso planeta. É isso que vai acontecer. E eles perderão esse poder de domínio sobre o povo do Altíssimo. Todos perderão esse poder de governar erradamente nosso planeta. Pois essa profecia se cumpriu no pezinho da letra. Foi mudado os tempos e a lei. A lei divina, a qual é profetizada, que haveria de causar a vida infinita naqueles que abraçarem, seguirem e obedecer a eles. Foi isso que foi falado no capítulo 31 de Êxodo, do capítulo 31, do versículo 12 em diante. Lá fala sobre este assunto da lei do Altíssimo que foi escrita pelo dedo de alvo. Essa é uma expressão de forma enganosa, porque o dedo do Altíssimo é muito grande para escrever. Mas, segundo ele fala lá, é segundo a inspiração celestial, relação ao homem ao qual estava ali presente a ele, Moisés. Pois ele escreveu toda a lei e entregou a Moisés. Diz Moisés, mostra ao povo esta lei. Pois esta é a lei a qual todos hão de permanecer seguindo ela na terra prometida. Qual terra prometida ele prometeu? Ali diz a terra de Canaã. Era a única a qual eles poderiam herdar ali naquele tempo. Porque
Eles tinham que obedecer uma lei lá nessa terra para viver. E assim obedeceram a lei. Veio um rei errado, veio outro rei, também errou, mas cumpriu-se a lei na vida daquele rei Davi. Mas se estendeu a geração de Davi no nascimento do Messias, Yahushua, pois Moisés escreveu sobre ele: haveria de vir um profeta semelhante a mim, a ele ouve, quem não ouvir aquele profeta morrerá. Este Messias, Yahushua, ele era Yahudim, ele era da Judéia, ele era judeu. Yahudim, ele era legítimo Yahudim de Israel, pois ele veio para reinar, tomar o poder e reinar, mas os seres humanos não estavam preparados, porque também não estava no tempo o qual eles haveriam de perder aquele reino. O povo não estava preparado e ele assim o preparou seus seguidores. E ele preparou muito bem preparado. Com sofrimentos eles tiveram, receberam o poder no dia de Pentecostes, conforme já se sabe como que foi. Recebeu esse poder e reinaram no período da vida deles. E esse poder se estenderia até esse final de século, o qual seria esse século ao qual nós estamos vivendo no final do 6º milênio, pois lá estava no 4º milênio. Os seguidores do Messias viveram ainda recebendo perseguições e afrontas no período de 4.000 e poucos anos, até 4.350, até 4.500, 4.600, 4.710. Cumpriu a profecia de Daniel, capítulo 12, no verso 11, o qual é dito que haveria de haver um tempo, 1.290 dias ou 1.290 anos. Nós estamos no final dessa profecia do capítulo 12 de Daniel, no versículo 11 em diante. Pois haveria de vir esse tempo, 1.290 dias a partir do tempo que a abominação assoladora concluía ou terminaria. Ele começou do ano 710 aproximado, do ano 700 para frente. Esse tempo foi estabelecido até o ano 6000. Ao completar o ano 6000, esta profecia sobre mas o juízo, versículo 27, mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir ou para o desfazer até o fim. Esta profecia se cumprirá no 6º milênio, pois quando começar o milênio, haverá então uma mudança drástica nesse planeta. Pois haverá uma grande destruição, uma grande decepção acontecerá em nome de Yahu, porque assim é a profecia do Altíssimo. De 6 angústias te livrarei, Jó. O capítulo, não me recordo no momento, mas o versículo inicial da vida de Jó. De 6 angústias te livrarei, Jó, mas na 7ª o mal não te tocará. Esta é a profecia a qual o Pai Celestial tem para o 7º milênio, de livrar o seu povo
o seu povo vai apresentar ressuscitados que morreram do tempo do Messias até esse tempo e viverão no período do milênio. Aleluia e alvo. Dentro do milênio, Satã será preso. E haverá um milênio chamado milênio de paz no planeta Terra, porque Satã será preso. Apocalipse 20, verso 1 em diante. Diz que haverá um ser celestial que descerá e amarrará ele em correntes e prenderá e lançará nas trevas. E passará os 1000 anos de paz no planeta Terra. Exato tempo o qual acontecerá a bênção do Altíssimo sobre o seu povo, aonde eles irão reinar da maneira como Adão haveria de reinar. Mas lá estava no começo da redenção. Quando Adão veio no planeta Terra, o primeiro homem no planeta que o Pai criou, Adão, foi no tempo mais difícil de todas as gerações, porque ali estava o Lúcifer reinando há muitos bilhões de anos no planeta Terra. Estava Lúcifer, que não era mais Lúcifer, era Satã. Já estava reinando nele, fazendo obras malignas, milhões e milhões de anos. Mas a geração a qual sobrou de Lúcifer foi aqueles seres inocentes que tinham sido enganados e o Pai planejou em resgatar eles do planeta, mas como homem. Imagina o amor que o Pai Celestial manifestou pela essa humanidade corrompida. Sabendo o que tinha acontecido, mas ele fez esse plano de criar o seu primogênito aqui no planeta Terra. Ele veio do céu e ali viveu. Sabemos o que aconteceu, ele nasceu novamente ao introduzir seu primogênito no mundo. O livro de Hebreus capítulo 1, no versículo 5 em diante, lá fala sobre esse assunto. Novamente o Filho do Altíssimo foi introduzido no mundo, Yahushua, pois ele tinha morrido, perdeu seu corpo, entrou no reino da morte, mas para resgatar a sua geração, a qual a geração somos nós hoje, a qual ele completou, vai completar 6.000 anos, após o nascimento de Sete, seu filho amado, ao qual nasceu de Adão. Foi feita essa promessa de 7.000 anos a partir do nascimento de Sete. Adão viveu 130 anos, depois gerou Sete. E essa profecia se completará e se resumirá nesse final do 6º milênio. Yahushua, seja exaltado, porque ele é o único que é o mediador entre o Pai infinito e o homem ao qual ele veio lá e colocou no planeta o seu primogênito Adão. De Adão sobrou a família de Noé na arca. Noé foi a família a qual o Altíssimo resgatou em vida, porque era o único ali que estava sobrando, que também não eram puros, mas foram purificados naquela trajetória de vida. Ele obedeceu o Pai Celestial e foi livre das águas do dilúvio. Yahu seja exaltado, e foi muito exaltado e honrado ali naquela fase, pois todos haveriam de morrer, mas o espírito de todos que morreram foi guardado com o Pai Celestial, o espírito de todos aqueles seres que tinham encarnado as mulheres.
e virado homens no planeta. Eles foram todos mortos nas águas do dilúvio, e o Pai assim conservou o seu espírito com eles e disse: esse espírito vai ser purificado no ser humano, o ser humano que viverá daqui para frente. E o tempo percorreu e chegou ao nosso tempo. E exaltado seja o seu nome, ó Pai Celestial, porque Tu és bom e Tu és o único que está nessa direção agora, nesse final de século do 6º milênio. Essa profecia do capítulo 7 de Daniel haverá de cumprir, literalmente. Assim cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues em suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Aleluia! Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio. Quem são eles ao qual tirarão o seu domínio? Os 144.000 que irão reinar no período do milênio. Aleluia! Essa escritura nós temos ela em nossa mão. Ela é a bênção que temos, são os fragmentos que encontramos aqui, onde fala de 144.000 das 12 tribos de Israel, que eram gerações de Sete, eis lá do tempo de Adão, do tempo de Moisés. E assim ficou essa geração no planeta. 144.000 serão apresentados diante do Altíssimo nesse milênio e reinarão no período do milênio. Pois haverá uma grande multidão de salvos no final. Esta é a profecia, esta é a palavra do Altíssimo nesse vídeo para a humanidade, nesse período do milênio. Acontecerá o juízo, o reino do Altíssimo será estabelecido no planeta e a terra será renovada nesse período do 7º milênio, o último milênio que a humanidade vai sofrer para entrar nele. Muitas tribulações virão sobre os seus ministros, sobre os seus escolhidos que irão reinar nesse período antes de começar o milênio, porque após começar o milênio, os ministros do Altíssimo já estarão selados por sua lei pura, ao qual o seu mestre foi selado. A lei do Altíssimo é o selo do Altíssimo perfeito, porque todos obedecerão à lei perfeita, justa e boa, e em sua boca não achou engano algum na boca desses remidos, que serão apresentados como primícia ao Altíssimo, os primeiros a receber a imortalidade em vida aqui nesse planeta Terra. Os vivos serão vivificados, serão transformados e viverão no percurso do milênio, e os mortos ressuscitarão e entrarão juntamente e reinarão por 1000 anos. O capítulo 20 de Apocalipse está falando sobre isso. Viverão e reinarão com o Mestre Altíssimo por 1000 anos. Acabando-se os 1000 anos, é onde Satanás será preso. É o único período de sofrimento que haverá ainda morte no final. Pois o Pai lançará no abismo todos os que não tiverem escrito o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Estarão a grande multidão trajando vestes brancas, porque foram limpos pela vida que viveram aqui servindo ao Cordeiro e à Roxa.
muitos deles morreram perseguidos. Morreram e sofreram perseguidos pelo ímpio, o qual representa a classe a qual estabeleceu a abominação assoladora e dominou o planeta até o nosso tempo, agora em que estamos vivendo. Aleluia e ao porque há de se acabar essas coisas. Poucos entrarão em vida, poucos aceitarão em vida nesse final de século. Mas os 144 mil, esses é que reinarão no período do milênio. Antes de começar o milênio, eles serão selados. E após isso virá os flagelos sobre o planeta. Esta é a obra do Altíssimo nesse final de século. Segundo a profecia de Daniel, seriam mudados os tempos e a lei, mas o juízo estabelecer-se-á no período do milênio. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos serão entregues aos puros do Altíssimo. Quem são os puros do Altíssimo? Diz a Escritura, fala de 144 mil que em suas bocas não acharam engano. O Pai não achou engano em si. E eles serão nomeados para reinar no período do milênio. Yahweh seja exaltado agora e para todo sempre. Amém. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo puro do Altíssimo. E o seu reino será um reino infinito. E todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Este é o reino milenar, o qual começará em breve. Todas as nações terão que ouvir essas mensagens do reino. Aquela nação, aquela cidade que aceitar essa mensagem do reino, viverá. Pois eles invocarão o nome de Yahushua. E o nome do Pai Celestial que acompanha, que é Yahweh, que está no nome do seu primogênito filho Yahushua. Ele reinará, ele dará poder aos seus ministros para reinar no período do milênio, pois a obra de selamento está aberta, está se fechando. Esta grande graça, a qual é prometida por muitas religiões, ela está fechando. Não é graça, é tempo de oportunidade que o Pai o deu e está se fechando. Ao começar o 6º milênio, os ministros que foram escolhidos, que representa a classe das